Beleza. Então, vamos entender aqui o que, que o nosso primeiro programa ele faz, né? A gente já viu que ele imprime na tela meu primeiro programa em C, tá certo? Como todo programa ele é um conjunto de instruções, né? Então, o, o programa ele tem que saber qual função que ele tem que executar primeiro, né? Porque eu posso colocar várias funções. Qual função que é executada primeiro? Em C, sempre a função main, com o nome main, ela é a primeira a ser executada. Então, seu programa pode ter várias funções aqui dentro. Depois, mais para frente, a gente vai ver isso. A primeira que ele vai executar é a main, tá? Dentro da main, se você quiser fazer uma chamada às outras funções, ótimo, tá? Mas o programa, em essência, ele executa a main e tudo que tiver aqui dentro, né? Se ele estiver chamando outra função aqui dentro, então ele vai executar essa outra função. Mas primeiro, ele vai na função main. Então, por isso que todo programa, ele tem que ter uma função main, certo? Muito bem. E o que significa a palavra int aqui? A palavra int antes da função, ela significa que essa função ela vai retornar um valor do tipo int, ou do tipo inteiro. Onde é que ela retorna isso? Está aqui embaixo, ó, return 0, né? 0 é um valor inteiro, o Leandro gosta de colocar lá uma variável chamada sucesso com o valor 0, né? Então, esse valor que é retornado é do tipo inteiro, por isso que a minha função ela chama int main. O valor que eu for retornar aqui tem que ser compatível com o tipo de dado antes do nome da função, né? Porque a int significa que eu vou retornar um valor inteiro. O float significa que eu vou retornar um valor real, né? Ponto flutuante. O char significa que eu vou retornar uma string, um caractere, né? E assim por diante. Muito bem. O que significam as chaves? As chaves elas vão delimitar os blocos de função ou de instrução, né? Então significa que quando eu coloco chaves, que tudo que está dentro das chaves, elas pertencem à função main, ok? Então elas que vão delimitar onde é que o main começa e onde é que o main termina, tá? Então abriu a chave aqui, começou o main, fechou a chave aqui, terminou a função main. O printf, ele é o comando que é utilizado para imprimir na tela. Sabe aquele que a gente colocava imprime lá em algoritmo? O nome dessa função em C é printf. Tudo que tiver aqui entre aspas, eu vou imprimir literalmente na tela, tá? Esse barra N aqui, que inclusive aparecia lá em alguns algoritmos, né, eu coloquei lá, é o comando que a gente chama que é o line feed. O que significa? Toda vez que eu coloco essa barra invertida N, ele não vai imprimir na tela. Esse barra invertida significa que é um comando, tá? É um conjunto de caracteres que representa um comando. No caso, o barra N aqui, o N significa que é para fazer a transição para uma nova linha, ou seja, vai escrever na tela primeiro comando e quando ele vê o barra N, ele vai passar para a linha de baixo, tá? Como se fosse um enter aí no teclado, ok? E o return 0, né, ele vai encerrar a minha função principal, retornando o valor 0, que como o Leandro já falou, né, 0 a gente combina que significa que a minha função executou corretamente, né, sem nenhum erro. Então, se ela executou sem nenhum erro, imprimiu na tela, eu vou retornar 0, falando que a minha função executou com sucesso, certo? Repare que tem ponto e vírgula aqui no final, porque toda instrução em C, só instruções aqui, repare que nome de função include não tem, tá certo? Ela deve terminar com ponto e vírgula, ok? Outra coisa, repare aqui ó, que eu coloquei cada instrução em uma linha. Não é necessário, tá? Isso não é requisito em C, é apenas uma boa prática para o programa ficar legível. Imagina se eu coloco isso aqui tudo na mesma linha, né? Include stdio.h, int main, abre chaves, printf, return 0, fecha chaves. É muito difícil de ler, é um negócio muito feio, inclusive a gente nem vê isso, né? É algo que é grotesco. Então a gente coloca um comando em cada linha, porque já que o algoritmo, né, ele é executado passo a passo, então a gente vê aqui os comandos também passo a passo, tá certo? Esse include, né, o que seria esse include stdio.h? Esse include, ele é responsável por incluir arquivos de cabeçalho, como o Leandro já falou. No caso, o arquivo stdio.h é o nome do arquivo que eu quero incluir, tá certo? E por que eu tenho que incluir esse arquivo aqui? É porque eu uso a função printf.
Vocês não definiram o que a função printf faz, né? Alguém aí digitou a função printf, vocês programaram o computador para colocar, para fazer com que toda vez que eu usasse a função printf escreva na tela? Não, né? Essa função, ela tem que estar, de qualquer forma, ela tem que estar escrita em algum lugar. E onde é que ela está escrita? Nesse arquivo de cabeçalho aqui, ó. Se a gente abrir, igual o Leandro fez nas aulas, o stdio.h, vão ver que tem uma função lá que chama printf, que é ela que é responsável por imprimir esse parâmetro aqui que eu passo para ela na tela, tá? Então, a função printf, ela está definida lá dentro do stdio.h, por isso que eu tenho que incluir eles aqui dentro. Muito bem. Agora, então, que a gente sabe como é que funciona o nosso primeiro programa em C, vamos fazer um programinha aqui bem básico, que é para calcular e mostrar a média de 3 números quaisquer que o usuário digitar, tá certo? A gente sabe que todo programa em C ele tem que ter uma função main, né? E como a gente vai utilizar entrada e saída, né? Eu vou ter que imprimir na tela e, mais ainda, eu vou ter que ler os dados que o usuário digitar na tela, né? Como é que o meu programa vai ficar basicamente? Então, eu vou começar com include stdio.h, porque eu já sei que eu vou utilizar a função printf e outra, que eu não sei ainda o nome dela, né? Ela tem que ler o nome, tem que ler os dados que o usuário digitou. Toda função tem o int main e eu vou colocar um return 0 aqui para falar que essa função, ela executou sem erro, tá? Então, vamos colocar isso aqui lá no nosso Notepad++. Deixa eu apagar esse aqui. Eu vou criar um arquivo novo. Aqui. Vou colocar um arquivo novo aqui, né? Vou colocar, então, include stdio.h. Vamos selecionar a linguagem, né? Não está ficando colorido, então C aqui. stdio.h. int main. Vou colocar aqui, então, int ele colocou lá argc, né? Argc e o char estrela argv. Ok? Não sabe o que significa isso ainda, mas vamos deixar, tá? Mais para frente a gente vai entender. Eu vou abrir chaves aqui, eu vou colocar o return 0, né? Quando a minha função executar corretamente, vou fechar as chaves para delimitar, tá certo? Então é assim que está o nosso programa aqui, ok? Vamos conferir aqui, char argv, int argc, beleza. Agora, quais variáveis, vamos pensar aqui, né? Quais variáveis que o nosso programa vai utilizar, né? Vamos pensar, o nosso programa ele precisa de ler 3 números e calcular a média. Então, basicamente, eu tenho que ter 3 variáveis, né? Opa, 4 variáveis. 3 variáveis para guardar os números e uma para calcular a média, certo? Muito bem. Então, a gente sabe que cada variável em C, né? Cada variável, não só em C, mas nas linguagens de programação, ela é guardada naquilo que a gente falou que é uma gaveta, né? Uma posição de memória. Eu tenho que falar que tipo que é cada uma dessas variáveis, né? Que tipo de dado que ele vai guardar. É um dado inteiro? É um dado real? É um caractere? Tá certo? E, além do tipo, eu tenho que dar um nome para essa gaveta, né? Um nome para a variável. Os tipos a gente já viu, né? Eu tenho lá int, eu tenho o char, eu tenho o float, eu tenho o double, tá? Eu tenho o long int aqui, beleza? E aqui tem todas as faixas de valores, né? Que é basicamente o que a gente precisa. Basicamente, o int guarda de menos 32.000 até 32.767. O long int de menos 2 bilhões até pouco mais de 2 bilhões. O char é qualquer caractere. O float é para dados com vírgula, né? Valores do tipo real. E o double para real com uma precisão maior. Consigo guardar mais casas decimais. Muito bem. Os nomes das variáveis a gente chama de identificador, tá? E lembrando que o identificador ele não pode ser igual a algumas palavras reservadas em C, que representam comandos. Por exemplo, for, o if, o int. Eu não posso ter uma variável que chama int, né? Porque eu já tenho um tipo de dado que chama int. Então, todos esses aqui são palavras reservadas, tá? Eu não posso usar para nomes de variáveis.
Muito bem. Então, o que a gente vai fazer agora, né? Então, a gente sabe que quando eu faço aqui, ó, int var, eu estou falando para o meu computador o quê? Ó, vamos criar uma variável do tipo inteira e o nome dela, ou o identificador dela, vai ser var, tá? Então, aloque aí na memória um espaço para guardar uma variável inteira, certo? É isso que a gente está fazendo. E aí surge a pergunta, como é então que vai ficar a nossa declaração de variáveis? Pensem aí, dá uma pausa no vídeo e pensem. Beleza, conseguiu? A nossa declaração de variáveis, então, né, eu preciso de 3 variáveis para guardar os números. Esse número, como a gente não falou, ele pode ser qualquer número, né, inteiro, real. Posso calcular a média, por exemplo, 8,5, 7,2 e 3,14, 16, alguma coisa. Posso calcular a média disso, né? E lógico que a média também vai ser um valor real, né? Então eu vou colocar todos aqui como float, certo? Então eu vou escrever float no 1, que seria o número 1, float no 2, float no 3 e float média, né? Só que uma forma mais fácil de escrever isso, como todas as variáveis são do mesmo tipo, eu posso escrever aqui na mesma linha, ó, separando por vírgula. Então vai ficar float no 1, no 2, no 3 e média. Como eu separei por vírgula, o programa sabe que todas essas 4 variáveis são do tipo float. Vamos colocar aqui então, float no 1, no 2, no 3 e média. Ponto e vírgula no final, né, para falar que eu terminei essa linha de comando. Deixa eu só ver aqui quanto tempo a gente tem. 11 minutos de vídeo já. Maravilha. Então, até aqui eu vou dar uma pausa para não ficar o vídeo muito grande, tá certo? Coloquem isso aqui no programa de vocês, copiem essa parte e a gente já continua na parte 3, tá bom?